Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, nos 50 anos do 25 de Abril e ao contrário do anunciado, o legado socialista na habitação foi condenar os jovens que não emigraram a viver em quartos ou a permanecer em casa dos pais. A extrema-esquerda, cuja influência a miúdo se alastra ao PS, não apresenta soluções, encontra culpados. Alojamento local, hotéis, imigrantes ricos em número infinito. Se usasse a mesma lógica, devia culpar os muitos imigrantes pobres ou os jovens que regressam ao país porque confiam neste governo. Todos estes fatores afetam a procura, mas representam oportunidades para o país. A oferta devia ter reagido e não reagiu. Quando mais devia ter reagido, não reagiu. Em alguns anos da última década construiu-se apenas 1/5 do que se construiu em vários anos das décadas anteriores. Não há casas. Será necessário reabilitar e construir algumas centenas de milhares de casas na próxima década. Este esforço tem de envolver habitação pública, parcerias público-privadas e o setor privado. Este esforço não dispensa simplificar licenciamentos ou desbloquear heranças indevidas. Tudo isto é necessário, mas também é necessário mais solo urbano edificável. Em alguns concelhos, o preço do solo edificável mais do que triplicou na última década, com enorme impacto nos preços das vendas das casas. Só com muito mais solo disponível para construção se fará baixar o preço da habitação. O Bloco insiste que há solo urbano e fogos de veludos suficientes para alojar 40 milhões de pessoas. Só não diz é se estão localizados onde há forte procura. Gostava de informar o Bloco que os terrenos não têm rodas e que as casas também não têm rodas. Mas o Bloco até pode ter razão. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, será com certeza possível concentrar 3 milhões de pessoas no próprio concelho de Lisboa. A ambição do Bloco, porque o resto é sabe-se lá onde. Construindo em solo urbano. Basta fazer prédios de 100 andares, ocupando a Avenida da Liberdade, o Parque Eduardo VII, os decoradores de todos os atuais prédios e também o Parque Florestal de Monsanto, porque é tudo solo urbano. Não edificável só por enquanto. Se 100 andares não for suficiente, aumente-se o número de andares. É fazer a conta. O decreto-lei que hoje discutimos está em perfeita consonância com o programa eleitoral e do governo da AD e não fere princípios de sustentabilidade e ordenamento que o PSD sempre defendeu. O PSD refere-se naturalmente nos princípios plasmados de consolidação e coerência com as áreas urbanas existentes, como se revê nas exigências de estudo, de fundamentação, de transparência, de escrutínio público, na necessidade de garantir infraestruturas gerais e locais, bem como equipamentos sociais e espaços verdes. Mas o PSD assume que o regime excepcional proposto configura a atribuição de grandes responsabilidades às autarquias, no domínio do ordenamento do território, resultando numa alteração de paradigma que consideramos desejável, num contexto em que os atuais mecanismos de revisão de um plano diretor municipal são absolutamente incapazes de responder em tempo útil a necessidades prementes de habitação, chegando a demorar 6, 7, 8 anos a sua revisão. Além disso, nas várias camadas de controle de pareceres, vinculativos ou não, a resposta mais fácil de todas as entidades é não. A administração pública está viciada em dizer não porque não presta contas às pessoas e porque não paga nenhum custo por dizer não. Os autarcas, e o PSD confia nos autarcas eleitos de todos os partidos, ponderarão, estamos convictos, de forma mais equilibrada os vários interesses envolvidos. É possível ajustar este decreto-lei no sentido de garantir o maior consenso, mas que não fiquem dúvidas. Quanto maiores restrições forem criadas, menos solos serão libertados, menos investimento será feito e mais caras serão as casas. Não é o Governo nem o PSD que pagarão um custo pela transformação deste decreto-lei num instrumento ineficaz. Serão as novas gerações privadas de um sonho que, melhor ou pior, os seus pais tinham conseguido cumprir. Obrigado.